Olá, bem-vindo ao dia 15 do nosso devocional. Nós iniciamos com o propósito número 1, que dizia: você foi planejado para agradar a Deus. Passamos aí alguns dias e vamos iniciar hoje a reflexão do propósito número 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Olha quão grandioso é você saber, você ter certeza e você viver tal qual formado para viver, para ser família de Deus. Então, iniciamos agora o nosso 15º dia. Quero dizer a você que eu estou muito feliz por você estar aqui me ouvindo, por você estar aqui recebendo algo que eu também estou recebendo, que eu também estou compartilhando, que eu também aprendo sempre que compartilho aquilo que eu aprendi. Então, meu sentimento de gratidão, a minha gratidão a você, dizer a você que eu vou ficar muito feliz se você chegar até o final desse nosso devocional, desse propósito, e pedir, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se fizer sentido para você, que você se inscreva no meu canal, para que mais vidas sejam alcançadas e para que realmente, verdadeiramente, nós possamos evangelizar sendo igreja de Cristo. E aí, com este tema, no propósito número 2, o autor começa com a seguinte reflexão, de João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Cristo nos fez um corpo conectados com os outros. Romanos 12, 5. E aí vamos iniciar a reflexão do dia 15. O propósito número 2 é nós vivermos tal qual a família de Deus. Olha que grandioso, né? Nós vivermos como família, vivermos como membros, do mesmo corpo, a videira que dá frutos. Esses frutos é aquilo que Deus nos dá. E nesse dia de hoje tem como título: formado para fazer parte da família de Deus. E aí o autor traz outra citação de Hebreus 2:10. Foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. E depois 1 João 3:1. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente o somos. 1 João 3:1. Olha que interessante nós termos e vivermos tal qual filho de Deus, tal qual herdeiros do trono, herdeiros do ouro e da prata. Quantas vezes nós não temos a nossa identidade bem resolvida, temos a identidade fraturada porque não sabemos verdadeiramente quem somos e de qual família pertencemos. Nós temos a nossa família terrena, que já falamos no propósito número 1, e agora nós vamos refletir sobre a família celeste. E o autor começa com a seguinte frase: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. A Bíblia diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que faltava algo. E aí, ele viu que precisava de alguém, de algo que refletisse a imagem e semelhança e que trouxesse, que levasse, que carregasse o seu propósito, ou seja, a família. Quando nós, enquanto pais, da nossa família, nós também desejamos que os nossos filhos tenham um propósito de vida, que os nossos filhos tenham uma meta, que os nossos filhos tenham um objetivo, que eles vivam levando a palavra de Deus para onde quer que eles vão, que eles vivam sendo pessoas do bem, pessoas honradas, honestas, disciplinadas, responsáveis. E tudo que nós queremos para os nossos filhos é o que Deus quer para nós, porque Ele é um pai que ama, é um pai que não julga, é um pai que ensina, é um pai também que dá limites, é um pai também que repreende quando necessário, porque somos família. E nós fazemos isso com os nossos filhos, Deus também faz conosco. É muito simples.
olhar para a nossa vida e olhar para nós como membros da família de Deus. Aí nós entendemos que tudo que acontece conosco quando nós fazemos as escolhas erradas é consequência daquilo que nós fizemos. Porque é assim que acontece na vida, na nossa vida. E quando nós entendemos que somos filhos de Deus e fazemos parte da família dele, nós entendemos que é assim que ele nos vê e é assim que ele age conosco. E o autor continua: Deus é amor. Por isso, ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Quando Deus, nós nos referimos a Deus como Pai, é porque nós sabemos que somos família, que somos parte dele. E aqui é interessante quando o autor fala de relacionamentos. Quantas vezes nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos terrenos? E aí, quando nós vamos nos relacionar com o Pai, somos aqueles que só pedimos. Ou reclamamos. Preste atenção naquilo que você está elevando ao Pai. Qual é a sua prece? Qual é a sua oração? Como é que você faz a sua oração? Reflita sobre isso. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: e foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Quando ele deu vida a todas as coisas e viu que faltava algo, e das coisas ele falou com a palavra, E quando ele criou o homem, ele usou o tato, o contato. Olha como nós somos importantes para Deus. E ainda, como nós fomos criados à imagem e semelhança, nós também somos trindade. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Para viver em plenitude, nós temos que ter um bom relacionamento com o corpo, cuidar bem dele, da nossa saúde física, nossa alma, que são as nossas emoções, inteligência emocional, saúde emocional, e o nosso espírito, que é a nossa conexão com Deus. É sempre estar alimentando o nosso lado espiritual, para que nós possamos ter uma conexão direta com o nosso Pai. E aí nós fazemos aquilo que ele quer que nós façamos. Ele fica feliz, quando nós o adoramos. E o autor ainda continua: quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna nosso Pai. Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Lembrando que a igreja somos nós. O templo que nós frequentamos é simplesmente um prédio de concreto. A igreja somos nós. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Qual é o nosso segundo nascimento? Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo. E quando você, através da água, é purificado e é batizado. Aí é como se nós nascêssemos para a família de Cristo e nos tornássemos igreja. Nós só somos cristãos quando nos batizamos e somos famílias de Cristo. É como se o nosso sobrenome fosse Cristo. Então somos cristãos e nós nascemos pelo batismo. Nascemos cristãos pelo batismo. Enquanto nós só nascemos, ganhamos a vida, nós ainda não somos cristãos. Nós nos tornamos depois do nosso batismo. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita a rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte.
Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores e dizia: quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Quando nós temos irmãos em Cristo, nós temos também uma família, porque somos irmãos, irmãos na fé, irmãos em Cristo. E muitas vezes essa família que nós temos, família em Cristo, nos ampara mais do que a família de sangue, a família biológica. Porque muitas vezes a nossa família biológica não tem o entendimento espiritual que a nossa família em Cristo tem. E aí, o autor coloca como um subtítulo deste capítulo: os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos: o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. Ou seja, nós somos filhos de Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, do ouro e da prata. Nós somos herdeiros dele. Olha quão grandioso é tudo isso. E aí o Novo Testamento dá uma ênfase à herança que Deus nos dará, que Deus nos dá. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você se entende, você se reconhece como filho de Deus, você é herdeiro do nosso Pai, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. E a Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Muitas pessoas nós perguntamos assim: qual é o seu sonho? Me aposentar. Pois é. E como você está vivendo à luz da eternidade? Também quer se aposentar? Lembre-se, a sua vida aqui é passageira. O que vai nos levar para a eternidade são as nossas ações e as nossas atitudes e as nossas escolhas. Escolha fazer parte da família de Deus, ser membro da família de Cristo. Batismo, identificando-se como família de Deus. A família de Deus é saudável, ela não tem orgulho, ela não tem inveja. A família de Deus é algo que é inestimável. E você, para pertencer à família de Deus, precisa sentir a presença viva. E você viver como uma carta viva de Deus na vida das pessoas. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente e ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Aqui é uma pergunta. Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família, por todos aqueles que são cristãos. Todo aquele que é cristão precisa ser batizado. E aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através do batismo, nos tornamos cristãos e fazemos parte da família de Deus. É como se nosso sobrenome tivesse Cristo. O batismo é o pleno significado. Ele declara sua fé
comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. É como se nós disséssemos não à vida de pecado, e sim à vida em Cristo. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus, mas você precisa seguir a sua fé para ser parte da família de Deus. Quando você se batiza, você declara que você quer seguir a fé, que você quer ser cristão, mas só a sua prática define se você vai ser parte da família de Deus ou não. Lembre-se disso. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder antíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. Lembre-se, você precisa ser batizado para carregar o sobrenome da família de Deus, ou seja, para ser um cristão. E precisa executar a sua fé todos os dias para fazer jus à família que você pertence, que é a família do Senhor. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz, Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-lo irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. E pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. Deus ama você. As palavras de Jesus são inequívocas. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, você, se fizer a vontade do Pai, se torna irmão de Cristo. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare, nada. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se de onde você veio e quem você é. A que família você pertence? Você pertence à família real, da realeza de Deus. Não esqueça nunca disso. Você é de Cristo, você pertence a Ele. E logo depois o autor se encaminha para o final, mas lembre-se de onde você veio e a quem você pertence. Não esqueça nunca disso. A frase, o tema para reflexão, fui formado para pertencer à família de Deus. Você veio ao mundo para pertencer à família de Deus. O versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E a pergunta: como começar a tratar os outros cristãos como um membro da minha família? Como começar a tratar os outros, o nosso próximo, como um membro da minha família em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Então anote, reflita e responda a essas perguntas para que você vá para um outro nível de espiritualidade e que você cada dia mais se torne e sinta cada vez mais pertencente à família de Deus, à família de Cristo. E eu vejo você amanhã para mais um momento de reflexão.